É preciso que qualquer ato que seja fora da lei tenha consequência, tenha uma punição. E nós, parlamentares, temos obrigação de legislar, não legislar para algum indivíduo. A gente tem que legislar para o povo. Obrigada, senhor presidente. Gostaria de saudar a todos os colegas. Bom, nós precisamos olhar toda essa discussão sobre a luta pela prisão após a condenação em segunda instância como uma luta contra a impunidade, contra uma luta contra o jeitinho, uma luta contra a lei de Gerson, a lei de levar vantagem em tudo, a lei de sempre ter uma maneira de escapar da punição. O fato é que o nosso país não aceita mais que tudo acabe em pizza. Ele quer justiça e quer justiça para todos. E não é o que acontece. Um brasileiro de bem, quando vê uma pessoa que já foi condenada na primeira instância, já foi condenada na segunda instância, né, por um órgão colegiado, vê que essa pessoa ainda pode ter pelo menos 11 recursos, se tiver dinheiro, obviamente, né, 11 recursos, isso é um absurdo. Vê essa pessoa podendo recorrer em liberdade. O brasileiro de bem deixa de acreditar na justiça. O brasileiro de bem começa a duvidar das nossas instituições, que são tão importantes para a existência desse Estado de Direito. E aí, o sentimento de injustiça começa a ganhar mais espaço do que aquele sentimento de justiça. E para que esse Estado de Direito funcione, é preciso que a justiça funcione. É preciso que qualquer ato que seja fora da lei tenha consequência e tenha uma punição. Senão, o Estado de Direito, o nosso Estado fica enfraquecido e a justiça fica desacreditada. O que está acontecendo hoje, e a gente assiste de uma maneira, assim, com muita tristeza, é que a lei está sendo usada para que a lei não seja cumprida. E isso é absolutamente vergonhoso para o nosso país. E o motivo disso é que a nossa lei não é clara. Quando a gente fala de lei clara, fala que é uma lei que tem que ser direta, que tem que ser simples e que não gera um monte de interpretação. Quando o entendimento da lei não é clara, ela vai mudando conforme o tempo, vai mudando conforme a política, vai mudando conforme o vento vai andando. Então, a gente precisa realmente mudar essa lei para que ela seja melhor esclarecida. E o que acontece? De uma maneira bem objetiva, quando a gente vê essa discussão sobre a execução após a condenação em segunda instância, a gente percebe que o nosso sistema não é igualitário. Nós precisamos reduzir o incentivo ao crime do colarinho branco. Nós precisamos diminuir a distância entre a prática do delito e a punição. E nós, parlamentares, temos obrigação de legislar, só que não legislar para a política, não legislar para os partidos, não legislar para algum indivíduo. A gente tem que legislar para o povo. A gente tem que trazer calma, tem que trazer paz para o nosso povo. Fazer boas leis que sejam um caminho para a justiça e não para a injustiça. Nossas leis não podem ter gênero, classe social, raça, idade. A lei tem que ser para todos. E não é o que acontece hoje. Então, nós precisamos voltar a ter confiança no nosso sistema. Nós precisamos trazer segurança jurídica. Nós precisamos legislar com a razão e não com paixão. Eu tenho certeza que não tem nenhum deputado aqui nessa comissão e nenhum brasileiro de bem
que seja a favor da impunidade, que queira ver o crime compensar e que ache razoável um condenado andar solto por aí após a condenação em segunda instância. Então, a pergunta que a gente tem que fazer aqui é o que a gente quer para a nossa sociedade. Será que o interesse de poucos condenados em segunda instância, de prolongar o processo indefinidamente até a prescrição, é mais valioso do que o interesse da sociedade em ver a justiça ser feita? Né? Então, está faltando que a gente mude a maneira de agir. De fato, quando a gente fala da lei, especificamente desse inciso 57 do artigo 5º, ele de fato é ambíguo. Tanto é ambíguo que o próprio Superior Tribunal Federal já mudou o entendimento 3 vezes, como já foi falado aqui muitas vezes. Né? Então, os próprios ministros mudaram o entendimento várias vezes. Então, nós temos obrigação de tornar esta lei clara. Nós temos obrigação de parar com tantas interpretações, com tanta insegurança jurídica, e ver magistrado, e o próprio magistrado, pensar de um jeito, depois pensar de outro, e depois mudar o jeito, e depois voltar para outro, gera uma instabilidade, gera uma insegurança e uma revolta em todos nós. Então, nós precisamos afastar essas dúvidas. E, ao pensar nessa questão, nós temos que colocar todas as nossas diferenças políticas de lado, não para beneficiar a pessoa A ou a pessoa B, mas para beneficiar todos os brasileiros. Nós temos que fazer leis que beneficiem todo o nosso país. A nossa lei não pode tomar partido e nem ideologia. Então, eu quero fazer um apelo para todos os deputados aqui, que busquemos uma saída, que busquemos uma solução. Nós temos uma proposta de PEC. Se você não concorda, não acha viável, dê sugestões, dê propostas, mas vamos aprovar essa PEC e melhorá-la na comissão especial, porque nós precisamos combater a impunidade. Por isso, eu voto pela aprovação dessa PEC e a prisão depois da condenação em segunda instância, sim. Agora, senhor presidente, eu peço licença, eu gostaria de dar uma parte para o deputado Sanderson. Obrigada.